E para encerrar o nosso evento com muita categoria, nós teremos agora a palestra Keynote A Segurança da Informação na Mira da Fiscalização. Como e por que as autoridades vão cobrar e punir a desconformidade técnica em proteção de dados. Quem nos dá a honra da participação é o sócio e especialista em privacidade e proteção de dados da Serura Advogados, Fabrício da Mota Alves. Olá, Fabrício, prazer recebê-lo, tudo bem? Tudo bom, Ângelo? Boa tarde, ou boa noite, né? Já é A boa todos noite, aí. tá valendo. Isso, tudo bem, Graça? Um prazer em vê-la aqui Boa novamente. noite, tudo Sempre bem? um prazer. Agradeço aí seu tempo, sua presença, tão difícil aí, mas agradeço bastante por você estar com a gente, fazer esse encerramento brilhante aí de um dia, Fabrício, muito... Atrasamos um pouquinho, porque, olha, o setor não está fácil, não. Cada painel era um desafio, muitos problemas, muitos desafios mesmo, mas estamos aí, né, para enfrentá-los. Obrigada, Fabrício. Obrigado a você, Graça. Olha, nem se preocupe com isso, porque quando tem muito assunto e quando o assunto rende, é muito natural que isso aconteça, e é bom que é mais conteúdo para todos aqueles que estão assistindo, então eu acho que isso tudo gera, na verdade, mais disseminação de conhecimento. Então, estamos aqui com muito prazer, muita honra, mais uma vez aqui no Security Leaders, mais uma vez participando, sempre um prazer estar aqui a convite de vocês. Eu assisti com muita atenção os últimos painéis, estive aqui nos bastidores virtuais acompanhando, e eles todos caminham na direção do alerta que eu venho trazer para todos aqueles que estão nos acompanhando. Nós temos uma evolução em termos de regulação jurídica, em termos de mercado, em termos de valor, até mesmo de valor, que esse assunto, que é a segurança da informação, representa para a sociedade brasileira como um todo. É claro que falar sobre pandemia, falar sobre digitalização da sociedade, isso tudo já está completamente superado. Isso já é uma realidade, assim como ninguém hoje fala em telecomunicação, em televisão, em teletransferência de informação. Nada disso se discute porque é a realidade hoje, é o que nós vivemos. Tudo isso, na verdade, nos reforça o ponto de atenção no que diz respeito exatamente à preocupação com que as autoridades públicas de fiscalização, e aqui eu não me refiro exclusivamente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu me refiro a autoridades públicas que têm o papel e o dever de fiscalização. Essas autoridades, elas estão cada vez mais engajadas e preocupadas com os assuntos, os serviços, a oferta de produtos e serviços que ocorre na sociedade através dos meios eletrônicos e dos meios digitais. Isso tudo é algo cada vez mais presente no rol de preocupação, e nós temos observado transformações em termos de dedicação e estudo sobre as autoridades em relação aos temas digitais, aos temas do ciberespaço, aos temas da segurança cibernética, da segurança da informação e, obviamente, aos temas que dizem respeito à privacidade e proteção de dados. São assuntos que, pela perspectiva da oferta e da realidade de mercado, empresas, organizações de outras naturezas, não estou aqui me referindo apenas a empresas, né, sociedades empresariais, estou me referindo aqui a qualquer organização, inclusive entidade do setor público. Hoje, todos os serviços estão aí ofertados largamente através de meios remotos, ou seja, através de meios teleprocessados. Isso nos traz a grande questão de que as autoridades que fiscalizam os serviços, sejam eles nos ambientes que forem, elas estão se capacitando, porque elas enxergam que esses serviços oferecem riscos à sociedade, ao indivíduo, ao cidadão. E a própria saúde da coletividade, ao bem-estar coletivo. E isso as obriga a se capacitarem. Se antigamente tínhamos debates técnicos extremamente distantes de uma capacidade de entendimento ou de compreensão do setor público na figura de órgãos de fiscalização, isso hoje já está sendo superado. Eu vou dar um exemplo para vocês de um ambiente, talvez não seja um ambiente da realidade de todos, mas um ambiente penal, criminal. Hoje, qualquer operação criminal, qualquer operação policial, qualquer operação que esteja envolvida no âmbito da justiça criminal, é uma operação que conta com um nível de debate técnico sobre segurança da informação extremamente avançado.
extremamente avançado. Nós vivemos isso com operações recentes da Polícia Federal, de grande repercussão, não só nacional, mas até internacional, e vamos viver cada vez mais essas realidades. Na verdade, há uma discussão presente, permanente, viva, no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito do Ministério Público, no âmbito do Poder Executivo, de uma forma um pouco mais letárgica no Poder Legislativo, sobre a capacitação dos servidores, dos agentes, dos membros dos poderes. Então, eu trago para vocês aqui uma visão do outro lado do balcão, o lado de quem vai acompanhar a retidão do comportamento empresarial. Esse é um lado que está se preparando cada vez mais. Nós que militamos no mercado através de nossas consultorias, mas não somente isso, nós que militamos no mercado através da educação também. Eu sou um educador, eu sou um professor, dou aula em dezenas de instituições no Brasil inteiro e até mesmo no exterior. Eu posso afirmar para todos com muita tranquilidade: o poder público, através dos seus agentes, dos seus servidores, está se capacitando para enfrentar debates no âmbito de suas atribuições legais e constitucionais. Isso é um alerta no sentido de que vamos nos preparar, temos a obrigação óbvia de conformidade, temos a obrigação óbvia, a obrigação evidente de estarmos adequados às legislações, às práticas recomendadas pelos agentes reguladores, mas temos também que observar que não é possível contar com a morosidade ou a incapacidade da fiscalização. Essa não é uma saída inteligente, e eu já ouvi esse discurso incontáveis vezes visitando o Brasil inteiro para divulgar a LGPD, por exemplo. Eu já ouvi isso de muitos empresários, já ouvi isso de muitas entidades empresariais. Não é definitivamente uma solução que se deva adotar. Não é estratégica, não é sequer sagaz, porque há um risco extremamente elevado, porque você não conhece a realidade do órgão de fiscalização. Nós estamos vivendo isso a todo momento. Vejamos o que tem acontecido com os incidentes de segurança que envolvem dados pessoais. Vejamos o que tem acontecido, além da legislação obrigar uma análise de risco que possa repercutir com o dever de comunicação. Além disso, nós temos uma autoridade atuante nesse ambiente. Ela tem atuado, ela tem recebido, ela tem observado, ela tem correspondido à sua fiscalização. Mas não somente isso, outros órgãos já mais maduros, inclusive com legislações ainda mais testadas, como a legislação consumerista, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, nós temos um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor bastante atento a incidentes de segurança. E sem falar nas demandas individuais que são colocadas não somente para os órgãos de fiscalização no ambiente administrativo, mas especialmente no Poder Judiciário. O conjunto de demandas judiciais tem aumentado gradativamente, eu diria até exponencialmente. A cada notícia, a cada exposição pública que se faça em relação aos incidentes de segurança, mais e mais consumidores, titulares de dados pessoais, aqueles destinatários dos serviços que nós oferecemos, estão se conscientizando e estão buscando solução aos problemas que envolvem uma prestação indevida de serviço ou que afetem os seus direitos em função desses episódios de incidentes de segurança. Então, tem havido uma capacitação cada vez maior. As últimas turmas das quais eu participei como professor, o número de servidores, de analistas, inclusive de promotores de justiça, cada vez mais intenso. A fiscalização está se preparando, ela está ganhando corpo técnico qualificado para enfrentar esse debate. É óbvio que ainda temos uma atuação bastante tímida da própria NPD, aqui de novo centrando no objeto de dados pessoais, temos uma fiscalização ainda tímida porque ela acabou de começar. Pode-se dizer que desde janeiro deste ano, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados criou um ambiente regulatório, criou um conjunto de normas que a permite fiscalizar
de forma efetiva. Esse conjunto, esse ordenamento, esse micro-ordenamento jurídico de fiscalização ainda não está concluído. Existem ainda alguns pontos a serem regulamentados, como a própria modalidade de cálculo da dosimetria das penas, da pena de multa, na verdade. Mas isso tudo está sendo vencido e vai ser vencido cada vez mais rapidamente. Algumas estatísticas interessantes, até para quem milita no ambiente da NPD, a NPD levava um intervalo de 30 a 40 dias para responder algumas manifestações que ela mesma provocava. Ela tem notificado os agentes de tratamento, as empresas controladoras de dados pessoais, algumas operadoras também, e através desses procedimentos administrativos, ela faz questionamentos em função de representações e petições que são encaminhadas a ela. E as manifestações eram respondidas pelas empresas e a NPD levava um tempo bastante considerável, 30 a 40 dias para responder. Esse tempo caiu hoje para uma média de 2, 3 dias em alguns casos. Então, veja, há uma celeridade na própria fiscalização que vai importar também uma celeridade de um eventual processo sancionador. Claro que as etapas, haverá defesa, mas o que importa dizer é que está havendo a fiscalização já, ainda não temos a penalização, mas eu poderia dizer a todos os que estão nos assistindo, eu tenho uma intuição que não é baseada em elementos astrológicos, viu, Graça? Não é baseado em nada, senão a minha própria experiência, também como servidor público que fui e como consultor e advogado hoje no mercado, que haverá penalização ainda este ano. É muito provável. Há muitos incidentes graves que estão acontecendo e já há procedimentos de fiscalização que já foram instaurados no âmbito da NPD. Esses procedimentos, naturalmente, são sigilosos, ninguém, a não ser os próprios servidores e diretores, conhecem, mas é muito seguro afirmar que a probabilidade de haver penalização ela é significativa em função até mesmo do intuito que a autoridade, da celeridade com que ela tenha atendido essas demandas no âmbito da sua atuação regulatória. É muito provável que tenhamos resultados aí pela frente. Novamente, estou me referindo à NPD. Se nós deslocarmos para o ambiente regulado de outros setores, isso já é cada vez mais comum. Aquela empresa que milita no setor regulado de transportes, a empresa que milita no setor regulado da aviação civil, a empresa que milita no setor regulado da saúde, elas já sofrem consequências em função da desconformidade em nível de segurança da informação, no que diz respeito ao ambiente regulado onde ela atua. Ou seja, já existe isso em outros ambientes através da atuação de outras autoridades. E não somente essa autoridade, eu mencionei o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Temos também uma atuação forte dos órgãos de fiscalização de defesa do consumidor. PROCON, Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que até recentemente estava sendo comandada muito brilhantemente pela professora Juliana Domingues. Todos esses ambientes estão preparados, e cada vez mais. Até porque o conhecimento técnico em segurança da informação ele tem sido exponencialmente mais difundido, através, inclusive, de eventos como esse que nós estamos aqui participando. Security Leaders tem um papel fundamental nesse processo, nesse ambiente social em nível nacional e regional também. Ou seja, há um envolvimento. Vocês acompanharam aqui palestras de autoridades públicas, palestras de diretor da NPD. Então, isso não é um evento que se diga descolado de uma realidade regulatória. Pelo contrário, a participação entusiástica dessas autoridades, ela tem um recado por trás, o recado da atenção, o recado da observação. Ou seja, elas estão atentas, elas estão participando, estão colaborando com a disseminação, o que significa dizer que elas vão cobrar a conformidade que elas esperam e elas estão acompanhando que todos nós ofereçamos. Então, há um ambiente, Graça, muito próprio para essa realidade. E eu tenho certeza que nós aqui, nesse momento em que estamos caminhando aqui para o encerramento deste dia de eventos, nós podemos sair com a convicção plena de que fazer o dever de casa é extremamente recomendável. Estamos saindo aqui com a convicção plena de que, não somente pela perspectiva regulatória ou de fiscalização, mas até mesmo de posicionamento de marca, de posicionamento de mercado,
todos os ambientes hoje estão passando por uma experimentação em nível de conformidade. Se nós temos uma empresa que queiramos que ela evolua, que ela cresça, que ela seja adquirida, que ela seja vendida, que ela compre, que ela de alguma maneira se expanda, qualquer que seja o nosso intuito empresarial, nosso intuito de desenvolvimento pela frente, a gente vai enfrentar o debate da conformidade em segurança da informação. Isso é fundamental, isso já acontece há muito tempo, mas no Brasil nós estamos finalmente com um ambiente jurídico maduro o suficiente para cobrar não somente esse intuito de valor de mercado, de valor empresarial, mas, sobretudo, de responsabilização. Estamos aqui falando de responsabilidade civil, que é aquela responsabilidade que decorre de infrações à lei que repercutam em prejuízos indenizáveis pelo titular de dados, pelo cidadão consumidor, e também pelo propósito de responsabilidade administrativa, aquela que nos autoriza, que a lei autoriza uma intervenção do Estado no sentido de punir, de aplicar uma punição, seja ela uma multa, seja ela... Aliás, eu até quero pontuar para todos, né, eu tenho certeza que todos vão concordar, a multa, ela de um modo geral, é a penalidade mais barulhenta da legislação, porque ela é muito comum, a gente está acostumado a falar em multa, mas eu tenho certeza absoluta, Graça, absoluta certeza, de que a multa é a menor das nossas preocupações, porque uma pena de suspensão da nossa atividade, uma pena de paralisação da nossa atividade, de bloqueio da nossa base de dados, é muito mais grave em termos consequenciais. Uma operação de uma empresa, sem falar reputacionalmente, sem falar em termos reputacionais, o que significa para uma empresa que batalha tanto tempo no mercado, com tanta notoriedade, receber uma notícia que se torna pública, e estamos vivendo uma época de viralização, né? A gente viraliza muito conteúdo, nós estamos falando aqui de viralização da notícia de punibilidade. Ou seja, a reputação de uma empresa como essa, ela se destrói em poucos segundos, a reputação se constrói com anos, às vezes décadas, mas ela se destrói rapidamente, em alguns poucos minutos ou segundos. E esse é o ponto que a gente se encontra. A fiscalização tem esse poder, o poder de dar publicidade para uma consequência que tem repercussões, às vezes, muito maior do que aquela penalidade administrativa que foi imposta. Então, temos que ter essa preocupação também em termos de proteção da marca, proteção da nossa reputação. Eu não falo somente no âmbito empresarial, vamos nos referir também ao âmbito pessoal, de profissionais do mercado, que também construímos o nosso nome a duras penas e com muita dificuldade ao longo dos anos. Veja, eu tenho um privilégio aqui de estar sempre sendo convidado pela Security Leaders, pela Graça, né, Graça? A gente já é praticamente amigo desde a infância, né? Em função de quê? Em função da construção dessa notoriedade que se formaliza. E isso pode ser também afetado rapidamente em razão de pequenos erros, ou erros que não sejam tão pequenos, mas que têm uma repercussão muito maior do que a gente consiga controlar. Então, é fundamental que o investimento na conformidade desse setor seja, de fato, bastante significativa. Eu, particularmente, fico muito feliz de acompanhar a evolução do mercado, eu, particularmente, fico muito satisfeito de ver o nível e a seriedade com que empresas estão levando, os orçamentos que estão sendo dedicados ao ambiente da segurança da informação, porque não faz nenhuma lógica você dedicar, você quer ser competitivo, você quer expandir, você investe em tecnologia. Os departamentos que estão sendo construídos a partir do propósito da tecnologia têm um foco na evolução, têm um foco na expansão, têm um foco na melhoria dos serviços e das soluções de mercado. Mas não faz sentido você investir na tecnologia se você não investe na segurança dessa tecnologia. Então, eu fico muito satisfeito de ver a evolução cada vez maior nesse mercado, a valorização que se atribui até mesmo ao nível profissional. Profissionais que militam no ambiente técnico de segurança da informação estão sendo cada vez mais requisitados e mais valorizados. Então, tudo isso, para mim, é um sinal muito claro de que o mercado entendeu o recado e de que todos nós temos que nos curvar a esse propósito. Podemos até falar, eu que sou um profissional da privacidade, podemos até falar que a privacidade não existe sem segurança. A segurança pode até existir sem a privacidade, mas ela não existe
a privacidade não existe sem segurança. Então, temos que ficar atentos mesmo. Eu fico muito feliz de ver o resultado e parabenizo o Graça e a todos os colegas aqui da Security Leaders pelo evento magnífico que vocês estão promovendo e espero que ele tenha o alcance que nós desejamos. Eu sei que vocês têm uma capacidade, uma capilaridade extraordinária, mas a gente torce para que seja cada vez maior a cada evento, a cada ano, a cada período de realização. E é isso, fico à disposição, se houver perguntas, eu estou aqui 100% à disposição. Graça, muito obrigado. Viu? Que bom. Que ótimo, então. Temos algumas, não quero tomar muito seu tempo, mas algumas eu acho importante trazer. Vou até ser um pouco mais criteriosa aqui. O Marco Antônio Ferraz, da Vitara, ele traz a seguinte pergunta, Fabrício: como medir a responsabilidade do titular e do controlador, por exemplo, num caso de banco, quando o usuário ele tem sua conta roubada, e isso a gente tem, né, de certa forma, acompanhado aí muito frequentemente. Então, como evidenciar a responsabilidade do banco e que o evento não ocorreu por um descuido do titular? Quer dizer, essa questão que é bastante polêmica e a gente tem acompanhado aí vários casos em que a gente fica pensando, bom, quem errou mais aí ou quem deveria ser, né, menos ou mais punido num caso como esse? Fabrício, é complexo, né? Bastante. A pergunta é muito boa, viu, Graça? Sobretudo porque ela envolve, ela atrai para si, eu não sei nem se o colega tem essa percepção, mas ela atrai para si tantas vertentes de debate jurídico que torna até complexa a resposta, mas eu vou tentar simplificar o máximo que eu puder. Veja, eu não me lembro o nome do colega, eu não sei se ele chegou a se Marco Antônio Ferraz, da Vitara. Marco Antônio. Marco Antônio, veja, a pergunta, como eu disse, é muito interessante, porque nós temos muitas percepções jurídicas em torno dessa questão, né? Ele falou responsabilidade, então o debate é eminentemente jurídico, muito embora tenha uma vertente técnica por trás. Mas, basicamente, a gente tem que compreender o cenário a partir de qual ótica nós vamos enxergar esse problema. Se nós vamos enxergar esse problema em função da ótica da relação de consumo, existem já algumas questões já enfrentadas pela jurisprudência, no sentido de que, primeiro, se há uma relação de consumo e houve uma evasão, houve algum problema que envolva a conta corrente, o investimento de um consumidor de serviços bancários, o primeiro ponto que se observa aí é se é possível promover a inversão do ônus da prova, ou seja, devolver ao banco a responsabilidade de provar que da parte dele não houve falha no serviço. Então, esse é o primeiro ponto, que é uma prerrogativa da própria legislação. A legislação de defesa do consumidor, ela estabelece a possibilidade de inversão do ônus da prova. E por quê? Porque na regra processual, quem alega é que tem que provar. Só que em alguns ambientes, no caso, por exemplo, do CDC, há uma pressuposição do legislador de que o consumidor está numa situação de desigualdade em relação ao fornecedor do serviço. Então, essa desigualdade ela tem que ser reequilibrada. E o reequilíbrio se dá através de ferramentas jurídicas como a inversão do ônus da prova. Então, no caso de um consumidor, por exemplo, como consumidor, se houver uma invasão aqui na minha máquina e essa invasão repercutir em algum prejuízo financeiro, algum acesso indevido na minha conta, eu dificilmente teria condições de provar que eu não errei. Dificilmente eu teria condições. Por outro lado, há possibilidade técnica disso. Isso vai exigir o quê? Vai exigir que eu leve meu computador a algum ambiente de perícia forense, para que seja feita uma perícia, para verificar se eu cliquei, se eu não cliquei, se tem algum programa malicioso instalado na minha máquina, ou algo do tipo, ou questões até mais básicas, do tipo, se eu compartilhei minha senha com alguém, se a minha senha é fraca, isso foi detectado, etc, etc. Então, são questões que até são possíveis de serem investigadas, de serem auditadas. No entanto, essa possibilidade ela se torna um obstáculo a mais para o consumidor, porque ele precisa, além de processar o banco, além de processar a empresa, ele precisa se deslocar. Então, o que ocorre? Há uma presunção do legislador de que não vamos submeter o consumidor a essa situação. O que nós vamos fazer, acho que travou, foi isso? Travou um pouquinho, mas já voltou. Aí, voltou. Já voltou, okay. Voltou.
Então, nós temos essa dificuldade em relação a questões processuais. Isso repercute em uma análise do juiz da causa se vai inverter o ônus da prova ou se não vai inverter o ônus da prova. Só que isso também tem um outro aspecto envolvido, Marco Antônio, que é o que a gente chama de teoria do risco empresarial. Ou seja, já há uma certa jurisprudência construída no Brasil no sentido de que o banco sabe que esse tipo de ataque, esse tipo de problema faz parte do risco empresarial. Então, ele deve assumir o ônus em função do risco da sua atividade empresarial. Isso tudo faz com que o banco seja obrigado a pagar quando seja obrigado a ser responsabilizado quando há uma invasão dessa natureza. Mas isso não é absoluto. Cada caso é um caso. É difícil até você analisar a questão sem um elemento mais concreto. Mas isso não é uma regra absoluta, ela é sempre questionável. Há casos e mais casos em que a inversão do ônus da prova não ocorre e que não há uma aceitação dessa teoria do risco. Ou seja, isso é questionável. Por outro lado, do lado aqui do próprio consumidor, se nós deslocarmos para o âmbito da LGPD, ou seja, a gente estiver falando aqui de vazamento de dados pessoais, deslocando para o âmbito da LGPD, a nossa questão ganha um contorno um pouco mais complexo, porque ali não há uma inversão do ônus da prova imediata e nem há uma responsabilização independentemente de uma análise de culpa. É sempre feita uma avaliação se o banco demonstra que houve a conformidade, que ele tomou todas as medidas adequadas e ainda assim houve uma falha dessa natureza. Ou seja, é possível ele, através de auditorias internas, realizar essa demonstração. Ele demonstrando que fez tudo o que tinha que ser feito, que toda análise foi realizada, então é muito provável que o juiz não vá inverter o ônus da prova e não vá atribuir ganho de causa para esse consumidor, deixando claro que é bem provável que ele tenha contribuído para o evento que permitiu a invasão desse agente malicioso, desse agente criminoso. Então, são pontos muito complexos de um debate, como eu falei, atrai uma gama de questões jurídicas. Mas é interessantíssimo, né? Eu acho que foi uma pergunta bastante emblemática. Boa, muito boa. Avançou aí. Temos tempinho aí para mais uma última pergunta. Vou fazer um combo aqui. Eu vou juntar a pergunta do Ademir Simão com a da Renata Salino. Então, virou aí um combo. Então, o Ademir levanta o seguinte ponto. Como você tem visto o impacto sobre os recursos tecnológicos para assegurar a conformidade estabelecida pela LGPD, já que você colocou de forma com muita propriedade a questão da relação entre segurança e privacidade. E aí veio uma segunda pergunta também, tendo em vista que os recursos tecnológicos hoje são sempre difíceis, principalmente para empresas, saímos aí das grandes, vamos para as médias pequenas. O fato de que hoje o Arthur Sabá tenha anunciado que a partir de abril ele acredita que a dosimetria já esteja aí definida, que as multas passem efetivamente a acontecer, se isso talvez não seja uma alavanca, um gatilho até para que essas empresas que ainda não fizeram a lição de casa, não fizeram ainda o investimento necessário em recursos tecnológicos, o façam. Então, vamos lá. Primeiro, essa relação entre recurso tecnológico e conformidade. E depois, se a multa, né, porque a fiscalização, de certa forma, diz, mas se uma multa efetiva não pode ser um gatilho para se buscar esse recurso tecnológico e estar em conformidade. Olha, eu vou começar pela sua última pergunta e depois eu avanço lá na colega que falou sobre os investimentos, né? Não tenho dúvida de que a penalidade ela é um incentivo. Na verdade, a gente trabalha o conceito mesmo filosófico da multa, da pena, é servir de incentivo. É um incentivo ao bom comportamento. Né? Aquela história, desde que a gente é pequenininho, a gente sempre fica com medo do castigo, né? Desde criança. A mesma coisa aqui, isso é uma lógica filosófica que existe por trás dessa concepção que é histórica, é própria da humanidade. Sempre que houver violação a regras ou a comportamentos morais ou qualquer outra natureza de acomodação social, tende a haver uma penalidade, existe uma filosofia por trás disso. Então, a penalidade é sim um incentivo. Eu mesmo observo isso no meu dia a dia, Graça, porque eu vejo o aumento da demanda. Acho que travou de novo, né? Vamos lá. Um pouquinho, mas acho que já voltou.
Pronto. Eu vejo o aumento da demanda das empresas, até mesmo no meu serviço consultivo, eu observo o aumento da demanda em função, desde que nós tivemos o anúncio da entrada em vigor das penalidades em agosto do ano passado. Então, de agosto para cá, houve um aumento significativo na procura de serviços especializados. Então, sim, penalidade é um incentivo, não deve ser o principal, mas ela é um incentivo e deve ser levada em consideração, porque ela vai acontecer se você não estiver em conformidade. Então, enfim, é um recado muito claro da legislação e do diretor, que é mais importante, o diretor da autoridade, isso é o mais importante de tudo. E o segundo ponto em relação aos investimentos em tecnologia, não necessariamente há uma correspondência. Muitas vezes a empresa desenvolve, dedica muitos recursos para o desenvolvimento tecnológico, mas não dedica os recursos necessários para a conformidade técnica e regulatória correspondente a esse investimento. Isso é um risco. Não é tão intrínseca, né? Não, deveria ser. Ligada de forma a ser tão determinante, né? Deveria ser, mas não é. Infelizmente, não é. Perfeito. Infelizmente. Olha, nosso tempo, né? Eu agradeço. Sei que atrasamos um pouquinho, mas né, foi por uma boa causa e um prazer contar com você. Eu vou finalizar com um comentário do Marcos Mesquita, que traduz aqui o que nós achamos aqui dessa sua colocação. Fabrício, sempre muito preciso nas suas colocações. Obrigado pela participação e ele também agradece aqui pelo nosso evento enriquecedor e várias mensagens aqui também de agradecimento. Fabrício, muitíssimo obrigada. Mais uma vez, um prazer contar com você aqui. Espero que você sempre esteja aqui conosco na nossa casa, sempre debatendo, sempre trazendo seus conhecimentos tão fundamentais para a evolução e crescimento dessa turma toda que está nos acompanhando. Muito obrigada. Uma boa noite. Eu que agradeço, sempre um prazer. O dia que você me convidar e eu não vier, você veja que tem alguma coisa errada aí. Então, o convite seu é aceito instantaneamente. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, uma ótima noite. Ângelo, agora é com você, né? Vamos finalizar aí com chave de ouro. Muito obrigada. É isso aí. Aliás, estamos fechando com chave de ouro, não é, Graça? Uau, que palestra, hein? Parabéns, Fabrício. Brilhante. Boa, né? Muito, muito, muito.